Gente, o vídeo de hoje é muito especial porque eu vou falar alguns dos meus livros favoritos aqui, mas não só isso. Eu vou falar pra vocês os livros que eu acho que todo mundo deveria ler. Sim, eu acho que esses são os livros que todo mundo tiraria uma grande lição de vida. Pode ser uma questão delicada? Pode. A maioria tem várias questões delicadas. Mas todos eles vão ter o alerta de gatilho aqui em algum lugar. Ou vai estar aqui na tela do vídeo, ou vai estar na descrição, ou vai estar nos comentários, enfim. Vai ter os alertas de gatilho. Todo mundo sempre pede indicação. E a primeira coisa que eu pergunto é se a pessoa quer uma indicação específica, porque às vezes você tá num clima de romance, às vezes você tá num clima de fantasia e você não sabe mais o que é que você vai indicar. Então, assim, eu posso indicar vários livros pra vocês, vários. Mas eu acho que existem momentos na vida que a gente precisa ir pra uma coisa específica. E o primeiro livro que eu acho que todo mundo deveria ler em um momento da sua vida, inclusive pode ser do pré-vida, seria a leitura de O Pequeno Príncipe. Mas, assim, calma. Eu sei que vocês já estão preparados para uma coisa meio o essencial é invisível aos olhos, mas calma. O que é que eu digo? Eu acho que O Pequeno Príncipe não é um livro para você ler uma vez na sua vida. Esse daqui é um livro que você deveria ler pelo menos anualmente, de 2 em 2 anos, porque ele é curtinho, tá? Mas por quê? Quem não sabe o que fala O Pequeno Príncipe, eu não sei em que planeta você vive, mas basicamente vai narrar a história de um príncipe pequeno que vive num asteroide com sua rosa, em determinado momento, né? E aí ele vai sair pra descobrir o mundo e depois vai descobrir as especialidades de voltar, de precisar viver, das aventuras que ele viveu. E cada uma dessas aventuras a gente vai tirando lições, muito, mas muito importantes. Cada pessoa que ele fala tem uma lição. E eu sei que cada momento que você tá lendo esse livro, você tira uma lição diferente. Porque eu mesmo já tirei várias. É um dos meus livros mais marcados, apesar de ele ser tão curto. Então, eu mega indico. Esse livro traz pra gente não só a questão que deveria ser de fato importante, mas também traz uma questão de valorização do que você já tem, de proteção e cuidado, que torna único as suas experiências serem suas. Eu acho esse livro maravilhoso, eu acho ele lindo. Ele me ensina tanta coisa. E eu achei lindo também o que fizeram no filme. Mas vai sair ainda esse vídeo. Eu achei lindo o que fizeram no filme. Eu tava precisando ver aquele filme. Eu vivi a situação do filme e pra mim eu precisava daquela ordem e eu tirei isso também dessa história. Então eu amo e sou muito grata a Pequeno Príncipe. Amo, amo, amo. De verdade, assim, leiam. Só leiam. Ai, mas Júnia, eu não gosto de Pequeno Príncipe. Tenta ler de novo depois. Eu sei que tem gente que não gosta de Pequeno Príncipe. Já falaram pra mim. Mas tenta ler de novo depois, que vale a pena. Tem um livro que eu acho que todo mundo deveria ler e viver e respirar esse livro, que é Extraordinário. Gente, esse livro é tudo. É mais um livro que vai fazer pra gente a narração de uma visão de uma criança e a gente vai aprender tanto, mas tanto no que está sendo escrito por essa criança, na visão não só dela, mas, por exemplo, tem os contos também que eu super recomendo, que são as visões das pessoas próximas a ela, que mostram pra gente como é a vivência de morar com o auge. O Aug nasceu com uma síndrome genética que causa algumas deformidades faciais e ele ficou com algumas sequelas mesmo após várias cirurgias. E aí ele nunca tinha frequentado uma escola de verdade, ele sempre estudou em casa, a mãe dele sempre protegeu muito ele nesse quesito. E agora ele vai estudar numa escola, então ele vai ter as experiências de criança, vai ter essa vivência, a mãe e o pai vão ter as experiências de ter um filho na escola, um filho com deformidade facial. A irmã vai ter a experiência de todo mundo conhecer o irmão dela e ele vai ter toda a sua vivência. Então ele vai ter novos colegas, ele vai ter novas pessoas conflituando com ele. Toda aquela questão de constrangimento, de viver ou não viver, de querer fazer, de deixar de fazer alguma coisa por conta das aparências. Esse livro aqui, quanto ao quesito aparências, meu Deus, eu indico tanto. Porque assim, apesar da aparência do Aug ser comum, tudo que ele vai viver é mágico, sabe? É a primeira experiência dele na escola. Gente, é muito impactante. É porque eu não posso falar tudo aqui, mas eu deveria falar todos os momentos. Mas tudo que o Aug faz é maravilhoso, tudo é perfeito. Enfim, todo mundo deveria ser ovacionado. Inclusive, todo mundo deveria ovacionar esse livro. É muito maravilhoso, eu indico demais. E aí eu vou fazer menção honrosa e indicar também um livro que eu achei muito impactante. Indicaria sim, mas ele é uma leitura um pouquinho mais densa. Foi Flores para Algernon, que também traz pra gente algumas questões de convivência, mas nesse caso aqui a deformidade não é visual, é sim intelectual, e aí vai ter toda uma evolução, todo um crescimento, enfim, tem o Desabafando aqui, é muito interessante, principalmente a forma como foi escrito esse livro. E aí, trabalhando de temas muito, muito, muito delicados aqui, eu vou indicar pra vocês um livro que, depois que eu li, assim, minha vida mudou. Eu juro pra vocês que eu sou uma nova mulher depois da leitura desse livro, que é Assim que Acaba, da Colleen Hoover. Pensa numa mulher que tem um livrozinho assim que acaba com a sua estrutura, que acaba com a sua vida, mas eu juro, quando eu li Assim que Acaba, eu fiquei destruída.
Esse livro aqui, ele é muito importante pra gente, principalmente mulheres, porque ele vai tratar a visão de dentro de um relacionamento abusivo. Muito abusivo e de uma forma que preocupa a gente, sabe por quê? Porque nesse livro aqui a gente se apaixona pelo abusador, a gente se apaixona pelo agressor, essa é a questão. E é muito pesado quando você vê que você tá encantada com um cara e você queria que ele mudasse e você pensa assim, não, mas ele pode mudar, e ao mesmo tempo você tá num conflito porque você tá pensando, mulher, sai daí, pelo amor de Deus. Mas é muito, muito intenso, é assim que acaba. Depois desse livro aqui, eu nunca mais vou abrir a boca pra dizer assim, ah, mas era só ela terminar. Nunca. Eu tô toda arrepiada. Nunca mais. É muito perfeito esse livro aqui, é maravilhoso. Eu não posso falar muito, né, porque traz muita informação. Que livro, senhoras e senhores. Esse livro aqui deveria estar exposto, ele é uma utilidade pública. Inclusive, também tem desabafando aqui. E aí, aproveitando que eu estou falando desse tema, a gente vai fazer o quê? Vou trazer também Teto pra Dois, que foi um livro que eu gostei. Mas esse daqui eu acho mais leve, que é Assim que Acaba. Porque é assim que acaba, a gente está vivendo durante o relacionamento abusivo. E nesse daqui ela já se livrou e ela vai lembrando de algumas coisas. E nessas coisas que ela vai lembrando, a gente descobre o quão tóxico era o relacionamento dela e como isso impactou a vida dela. No caso desse daqui, a gente vai ter uma fuga mais pro relacionamento fofinho, porque ela vai viver novas experiências com novas pessoas, inclusive seus amigos. Mas o ponto que eu acho mais interessante, que recomendo pra todo mundo de Teto pra Dois, é sim a análise de toda a manipulação, de toda a técnica que foi utilizada pelo agressor, pelo abusivo, tóxico, enfim, vocês entenderam, pelo homem que estava no relacionamento anterior dela. É muito, muito, muito... É pesado você reconhecer isso no seu dia a dia, sabe? De como isso é usado, de como isso é aplicado na nossa vida. É muito tenso. Então, assim, apesar de esse daqui ser mais leve do que Assim que Acaba, ele também trata nesse sentido, e eu acho muito importante para as mulheres estarem o mais cientes possíveis de todas essas informações. Porque às vezes o cara, você diz que fez, aí o cara vai e diz, não, mas você não fez isso não. Só que você tem certeza que você fez. Aí você começa a se questionar, não, mas será que eu fiz? Então, por favor, vamos conhecer, vamos estudar, vamos descobrir mais. E vamos aproveitar também que tem alguns livros que tratam desse tema, alguns de formas mais leves e outros de formas mais profundas, pra gente poder crescer também dentro da literatura. E aí agora é um ponto que, assim, vários e vários livros tratam sobre a questão de trauma. Vários. Então eu posso trazer vários pra vocês. Todos da Brittany T. Cherry têm uma questão de trauma, uma questão de luto, e a questão da perca também é muito importante. Só que o meu problema com a Brittany T. Cherry é que ela acaba resolvendo tudo com amor. Então, assim, é complicado. E em Carta de Amor aos Mortos, eu também tenho pra recomendar pra vocês uma questão de perca. E assim, pesadíssimo, muito tenso. E aí a sua forma de lidar com a perca vai ser escrever uma carta pra uma pessoa que já morreu. A professora tinha recomendado isso só pra ela fazer assim, não, vai fazer pra Amy House, essas coisas. E aí ela faz pra irmã dela que já faleceu. Então é uma coisa muito interessante pra gente ver. Percas é sempre uma questão delicada, né? Mas esse daqui eu pude trazer porque a perca já acontece no início, então não seria um spoiler pra vocês. Mas tem vários livros sobre perca, vários que trazem a questão do luto de uma forma muito, muito intensa e muito delicada, né? Então, eu não vou falar mais dos de luto, porque geralmente o luto acontece no fim ou no meio do livro. E como esse daqui acontece no começo, eu já recomendo pra você Carta de Amor aos Mortos, cuidado com os gatilhos. E por último, mas não menos importante, mas muito importante, eu nem terminei ainda, mas já vou recomendar 1984. Todo mundo, principalmente os brasileiros, deveriam ler esse livro. Deveriam. Esse livro aqui deveria estar nas escolas. Todo mundo deveria ler esse livro aqui. Nessa situação aqui, a gente vai ter um romance tratando de uma distopia, em que o governo é manipulador, tem sempre alguém observando, é um governo que conta pra você algumas realidades que não são verdade, ele faz alteração de fatos históricos, existe uma guerra sempre presente para poder fazer com que as pessoas sejam de mais fácil manipulação, eles liberam alimentos e bebidas para facilitar a manipulação da população, eles mandam também nos relacionamentos e também nas formas de relação. Então assim, esse livro aqui deveria estar na capa das escolas. Todo mundo deveria ler 1984. A gente fez o debate dele na LC e, meu Deus. A gente nem fez ainda o último debate, mas eu já estou aqui recomendando esse livro. Só leiam, simplesmente leiam. Esse livro aqui, assim, é a forma de a gente reconhecer a pouca liberdade que nós temos e comparar com a quantidade de liberdade que não existe em alguns governos. E assim, nesse momento, olha, eu tô arrepiada, me dá vontade de chorar. Nesse momento que tá acontecendo com o Talibã, a gente fica muito preocupado, muito tenso com as informações que a gente contém e obtém por meio desse livro.
E a gente fala assim do Brasil e tal, mas, gente, é preocupante, são as evoluções, são as mudanças das coisas que vão acontecer. Então, assim, esse vídeo aqui com certeza poderia ter uma parte 2. Tem milhares de livros que você tem muita coisa pra aprender e por isso você deveria, sim, ler de uma forma obrigatória. Eu espero que vocês tenham gostado muito. Esse vídeo aqui, eu nunca consigo fazer só 5 livros, é impressionante. Mas comentem aqui embaixo se vocês querem a parte 2. Nesse momento, vocês me indiquem, por favor, um livro que vocês acham que eu deveria ler. Se você ficou até aqui, coloca a hashtag livro, que eu vou deixar um coraçãozinho pra você. Não esqueçam de ver os próximos vídeos. Tem muita coisa por aqui. Beijinhos e até a próxima.